Muito bem, estamos de volta com o programa Saulo Machado Entrevista aqui pela nossa TV Araranguá, o nosso canal 20, a nossa TV a cabo, que você pode assistir em todas as partes do Brasil e do mundo, no seu celular, no seu tablet, enfim, basta você ter acesso à internet, vá no nosso site www.tvararanguá.net e vai assistir online, ou então você vai observar ali a gravação de toda a nossa grade de programação, de todos os nossos programas, e você pode assistir a qualquer momento que você quiser, como esse programa que muito possivelmente você que está nos ouvindo aqui, está nos assistindo nesse momento, ou está assistindo no celular, no tablet ou no conforto da sua casa, você que tem mais na área central da cidade aqui a sua TV a cabo. Neste segundo bloco eu vou tratar de política com a presença aqui do vereador Cabo Louro. Prazer em tê-lo mais uma vez aqui, vereador. Prazer é todo meu, Saulo, é uma satisfação estar aqui contigo. E o vereador Jean Carlos Soares de Souza, também é um prazer tê-lo aqui. Prazer, Saulo, e cumprimento a todos os nossos telespectadores. Muito bem, o que levou dois ex-presidentes da Câmara de Vereadores, dois vereadores com uma bagagem política realmente considerável, o vereador Cabo Louro deixou o PMDB, o vereador Jean Carlos Soares de Souza deixou o PP, para a formação do PROS, esse novo partido a nível nacional. Cabo Louro, primeiro, por que essa sua decisão? Na realidade, Saulo, na política a gente está sempre procurando espaços, né? E hoje nós sentimos com a ida para o PROS a possibilidade de fazer algo diferente na política, principalmente no município de Araranguá. O PROS, antes mesmo da gente se inscrever, antes mesmo da gente definir, eu digo a gente, porque eu e o vereador Jean Carlos, a gente começou a conversar antes mesmo da saída do PP e do PMDB, a gente buscava um partido que a gente pudesse, de certa forma, colaborar ou que tivesse, pelo menos no município, a nossa digital, ou uma história diferente. E o PROS, quando a gente procurou o presidente estadual, a gente teve essa garantia que a história do PROS, em cada município, ele não vai ser um partido com definições ou com algum tipo de lineamento que viesse de maneira vertical, assim, coordenando a forma de trabalho. E sim, cada município poderia, do momento que se constituísse o partido, escrever a sua biografia e construir a sua história de uma maneira que viesse de encontro com os anseios do município onde ele está sendo fundado. Então aqui em Araranguá, eu e o vereador Jean Carlos fomos para o PROS e a nossa filosofia está sendo em cima disso. A gente está trabalhando, a gente está procurando fazer com que o PROS tenha uma história diferenciada. A gente procura impor assim, a nossa digital nessa formação desse partido, logicamente, mas com uma história diferente, uma história onde as pessoas que venham participar nos ajudem também, né, a escrever a história dele de uma maneira correta, íntegra, né, e buscando sempre o crescimento do nosso município, o engrandecimento da nossa cidade e aumentar, de maneira, um dos pontos, aumentar a credibilidade nos partidos políticos e na política em si. Vereador Jean, os motivos são os mesmos ou tem diferenças? Olha, Saulo, o Cabo Louro já retratou com fidelidade qual seria o propósito maior. Na verdade, eu e o vereador Cabo Louro, nós temos uma proximidade já de longa data, né? Quando eu fui presidente da Câmara, o Cabo Louro foi o primeiro que declinou o apoio à minha candidatura, quando nós éramos vereadores em 1996, exercemos 2 mandatos juntos. Depois eu não me elegi, o Cabo Louro veio a ser presidente da Câmara. Por 4 anos eu acabei sendo o assessor jurídico dele e hoje a gente voltou a ser vereador junto. Então a gente foi criando uma proximidade de ideias. Então o que o Cabo Louro diz é realmente isso. Nós afinamos muito as ideias. Hoje a gente pensa muito parecido, porque quando você vai um partido político e tem ideias divergentes demais, fica complicado. É nesse sentido, quando ele diz que a gente quer colocar uma digital nesse partido, é que ele tem um foco e também um direcionamento. Por isso é que nós temos nos preocupado em dar mais qualidade a esse partido, buscar pessoas que possam contribuir com qualidade. Porque se fosse com quantidade, Saulo, é muito fácil para o vereador Cabo Louro e para mim, que já temos 4, 5 mandatos de vereador, em um instante nós conseguimos 40, 50 pessoas indicadas por nós, fizemos um diretório que seria aquele diretório meu e do Cabo Louro, que nós iríamos determinar como as coisas deveriam acontecer. Não é isso que nós queremos. Nós queremos, como disse o Cabo Louro, essa participação. Para isso temos tendo um cuidado no sentido de que as pessoas que venham para o partido venham participar e contribuir. Não apenas assinar uma ficha e apoiar aquilo que eu e o vereador Cabo Louro vamos decidir.
Se esse fosse o propósito, eu teria ficado no PP e ele no PMDB. Nós queremos inovar justamente nesse sentido. Agora, para que o partido exista, vocês são 2 vereadores. Tem partidos que existem há mais tempo e não tem nenhum vereador na Câmara. Já nasceu com 2 vereadores. Mas para que exista um partido é preciso que ele tenha uma executiva, um diretório, no mínimo uma comissão provisória. Hoje ele é presidido pelo Cabo Louro. Vocês pretendem formar pelo menos uma comissão provisória em breve? Na realidade, Saulo, o que existe hoje é uma comissão provisória, né? Onde está sendo presidida por mim. O que a gente está trabalhando, e aí assim como eu coloquei anteriormente, eu e o vereador Jean em bastante sintonia, é que nós estamos trabalhando de uma maneira bem gradativa, sem pressa, não tem? E convidando as pessoas e querendo que as pessoas que a gente convida, que a gente foi lá, normalmente a gente vai em loco e explica como é que a gente pensa o partido, como é que a gente pensa em constituir esse partido, a gente convida para que essas pessoas venham com poder de decisão, com poder de junto conosco, decidir os destinos do Partido Liberal. Então, hoje nós já temos filiados suficientes para fazer um diretório e uma comissão provisória. Nós só não antecipamos nada e não marcamos nada ainda assim nesse sentido, porque nós queremos que todos os que foram filiados participem, né? Inclusive definindo quem vai fazer parte desse diretório e quem vai fazer parte dessa executiva. Até porque assim, no entendimento, eu conversando com o vereador Jean, a gente tem esse pensamento. Pode ser, eu posso continuar sendo presidente do PROS, ou o vereador Jean pode ser o presidente do PROS, ou qualquer um membro desses que a gente filiou pode vir a ser o presidente do PROS, porque do momento que a gente formar o diretório, a gente vai querer que todo o diretório defina junto conosco a direção e os caminhos do partido. Vocês estimam que até a próxima eleição municipal o PROS já terá, digamos, uma nominata de candidatos a vereador? Mais do que isso, o PROS anseia uma chapa majoritária própria ou uma participação em uma chapa majoritária na próxima eleição municipal? Olha, Saulo, quando se faz um projeto político, esse projeto ele não pode ser limitado, ele tem que ser mais amplo. Então o partido sonha com isso. O próprio vereador Cabo Louro, que já tem 5 mandatos e tem uma densidade eleitoral muito grande, nas últimas eleições tem sido o vereador mais votado, o que demonstra que o trabalho dele junto à comunidade, junto à sociedade, tem agradado ao povo de Araranguá. Claro que o Cabo Louro pode ser um candidato a prefeito, um candidato a vice-prefeito. Eu, que já tenho 4 mandatos, já fui presidente da Câmara, também posso figurar numa chapa majoritária ou qualquer uma dessas 2 lideranças. É claro que quem já tem uma participação política maior, mais efetiva, acaba tendo mais espaço para pleitear a participação numa chapa majoritária. Quanto a uma chapa para eleição proporcional de candidatos a vereadores, nós vamos trabalhar isso já nessa constituição do diretório. Por isso que nós estamos tentando fazer o diretório com representantes de diversos setores do município. Não só quanto às capacidades das pessoas, formação, enfim, policiais, médicos, advogados, operários, mas também geograficamente. Gente da Sanga da Toca, da Lagoa da Serra, oportunizar as pessoas da ilha, dos bairros, do centro da cidade. Quanto mais miscigenado for esse diretório, mais força nós teremos na formação de chapas, tanto majoritária quanto proporcional. E tem vários exemplos aí de partidos considerados pequenos que começaram faz pouco tempo e que já estão na administração municipal, por exemplo, né? E com vereadores na Câmara. Né? Com certeza. E uma coisa que o vereador Jean coloca, nós dois temos uma afinidade muito grande e nós dois temos características diferentes de trabalhar. Qual é o ponto em comum com relação à minha pessoa e à pessoa do vereador Jean Carlos Soares de Souza? É que se lá na frente, por exemplo, a definição depender de uma característica dessas nossas, que a pessoa que se enquadre seja o vereador Giancarlo, ele vai ter todo o meu apoio. E da mesma forma, se for o contrário. E uma das coisas que a gente tem mais dificuldade, Saulo, como bem colocado pelo vereador Jean, é buscar lideranças em todos os pontos da cidade e todos os partidos têm uma dificuldade muito grande de nomes. E o PROS teve a felicidade de nascer já com 2 nomes conhecidos, que é o meu nome e o nome do vereador Jean Carlos Soares de Souza. É verdade. Agora, o posicionamento do PROS hoje na Câmara, vocês dois estavam no G8, que acabou se transformando em G7. Como será o comportamento do partido daqui para frente? Mantém esse posicionamento? Olha, eu acredito, pelo que nós temos conversado, o Cabo Louro e eu,
que nós vamos seguir na mesma linha, porque o que nós fizemos até agora, independente de nós termos maioria ou minoria na Câmara, foi uma oposição responsável. Nós temos trabalhado no sentido de criticar, de fiscalizar, mas também de sugerir. Não é? E eu acho que sugerir também é importante para a oposição. No caso agora, por exemplo, eu tenho batido muito na questão do Morro dos Conventos. É verão, é a nossa principal praia e o morro está abandonado. O morro não tem uma coleta de lixo de acordo com o que deveria, o Morro dos Conventos não tem a limpeza pública de acordo com o que deveria, está abandonado, as placas estão caídas, a reclamação é geral. Então eu tenho feito essas críticas no sentido do quê? De auxiliar a administração, não de criticar. Às vezes as pessoas entendem que isso seria uma crítica. Não, isso está sendo feito no sentido de auxiliar, para que o Morro dos Conventos fique melhor do que é. Então a oposição responsável, às vezes não é feita só com voto, independe de ter a maioria ou não. Se faz com sugestões, se faz com críticas, se faz até com denúncias, se for necessário. Agora, vereador Cabo Louro, vocês, enquanto tinham maioria, foram um tanto, digamos assim, agressivos em relação principalmente à mesa diretora, ao presidente da casa, que agora ele terá a maioria. Como será essa convivência? Na realidade, Saulo, essa não seria assim, eu não diria agressividade, mas até pela inexperiência do atual presidente. Ele é uma pessoa bastante inteligente, né, sabe lidar com a presidência da Câmara, mas faltava-lhe a experiência de mesa diretora. O que, diga-se de passagem, sobra embaixo para a oposição. A maioria dos vereadores de oposição, por exemplo, tem 2 presidentes, eu e o vereador Jean Carlos, que a gente já sabe exatamente qual a postura que deve ser tomada pelo presidente da ICMI. Na maioria das vezes, as grandes situações surgiram, eu diria assim, por falta de alguém que vamos dizer, orientasse o presidente da Câmara em encaminhar alguns assuntos que se tornaram polêmicos e viraram, né, um cabo de guerra. Exatamente. Por exemplo, eu cito um exemplo. Quando eu fui presidente da casa, o vereador Jean Carlos Soares de Souza, além de meu procurador jurídico, ele era uma pessoa que já tinha sido presidente e que tinha uma experiência de Câmara muito grande. Então, em muitas situações, a gente precisa que tenha na nossa retaguarda alguém que, o momento agora é de caminhar por aqui, o momento agora, e eu acredito que isso tenha faltado para o presidente da casa. Como nós, numa situação de oposição, logicamente nós não teríamos a nossa opinião ouvida por quem está comandando a casa em uma situação de situação. Então foi onde surgiram a maioria das polêmicas, né? A maioria das cobranças. E logicamente em certo momento a gente teve que agir com energia, e isso não quer dizer que nós com 7 não agiremos da mesma maneira. Se por um acaso a mesa diretora tomar algum posicionamento que a gente não concorde, nós temos mecanismo para coibir que isso aconteça. Porque na realidade o presidente da Câmara, ele é quem administra a Câmara, quem coordena os trabalhos. Ele não é o dono da Câmara, né? E se a gente tem mecanismo como o Ministério Público, o Judiciário, enfim, se for necessário, se houver algo, né, tanto cometido por ele como qualquer outro vereador, tanto na oposição como na situação. Eu penso que mecanismos não faltam para que a gente faça com que o carro não saia do trilho. Saulo, um exemplo claro disso, se me permite, que a própria mesa diretora teve essa experiência, é o caso clássico da votação do orçamento na questão dos 3%, não é, vereador Cabo? Que a mesa da Câmara, Saulo, acabou entrando na justiça com um mandado de segurança contra um ato dela mesma. O vereador Quila, que faz parte da mesa diretora, entrou contra a mesa diretora por um ato que ele mesmo tinha cometido. Isso é uma falta de experiência brutal, não é? Ninguém entra com um processo contra ele mesmo. Então, muitas vezes, a própria mesa diretora preferiu não se auxiliar da experiência de outros vereadores porque estavam na oposição, não é, Cabo Louro? Exatamente. E preferiu tomar medidas assodadas que demonstraram que não foi o melhor caminho. Só ainda assim, relembrando uns fatos, a maioria das polêmicas existentes na casa, o fogo não nasceu na oposição. Por exemplo, o caso dos cobradores de ônibus foi um projeto apresentado pelo vereador Rony, patrocinado pela presidência da casa. Depois, no caso da alteração do estacionamento, da lei do estacionamento rotativo para que fosse utilizado para a bolsa de estudos, lógico que teve o nosso apoio, mas também foi um projeto que nasceu na base de sustentação. Ou seja, a maioria das polêmicas que existiram na Câmara e que causou toda essa polêmica e até essa cobrança enérgica sobre o presidente, nasceram da própria base de situação.
Eu sei que a Câmara está ainda em recesso, está em vias de voltar, né, aos trabalhos. Eu e a população de Aranaguá fica imaginando, tentando mensurar aqui como será o reencontro de vocês, do Grupo dos 7, com o vereador Alexandre Pereira depois daqueles acontecimentos. O senhor já se encontrou com o vereador na Câmara, em algum lugar? Já tive a oportunidade de me encontrar com eles. Para mim é uma coisa absolutamente normal, até porque, como eu disse, desde que meu mandato começou, eu continuo no mesmo lado. Eu não mudei de lado, não tomei nenhuma atitude que importasse em troca de posição ou que o meu discurso não fosse condizente com a minha prática. Eu acho que se o vereador Alexandre tomou essa decisão, o ônus e o bônus dessa decisão é dele. Ele que vai ter que responder por isso. Não cabe a nós, vereadores, ficar discutindo se isso está certo ou errado. E o reflexo disso certamente se dará na próxima eleição. Não é? É o eleitor que vai julgar o comportamento daquele candidato que ele elegeu ou que ele pretende eleger na próxima eleição. O senhor já o encontrou, vereador Cabelo? Já, várias vezes. Porque a cidade é pequena, né? Exatamente. Não, eu diria assim, ó, que hoje o problema não é do G7 de oposição, hoje o problema é do G7 de situação. E eu acredito, até digo mais, eu acho que a grande preocupação hoje do chefe do executivo, do prefeito, não é com os 7 da oposição. Esses 7 estão definidos, ele sabe quem são. O problema é que o montante que envolveu o acordo para o embarque do PPS, para a troca de lado do vereador Alexandre, foi muito alto. Uma secretaria, parece que envolveu 10 ou 12 cargos e mais algumas coisas que a gente não sabe mensurar. E nós temos ali dando sustentação de graça o PMDB com 2 vereadores, sem nenhuma secretaria, sem nenhum cargo de grande assim grande expressão. Exatamente. Nós temos o PDT, por exemplo, ali assim que o vereador Luiz do Bailão, ele adentrou na base, mas também não indicou ninguém, ele já adentrou numa base feita. E então isso aí eu penso que vai ser motivo de preocupação para o executivo. Quanto à oposição, não, a oposição está posta lá, né? E eu só acho o seguinte, já coloquei, eu penso o seguinte, ele vai ter que se preocupar. Por que eu digo que ele tem que se preocupar com os 7 de situação? Porque eu penso que o vereador Alexandre não tem mais o que discutir. Do momento que ele fez esse acordo, ele tem que votar o que o prefeito mandar sem discussão. Ele vendeu a consciência dele, ele entregou a consciência dele. Então na Câmara hoje, 14 vereadores podem definir para um lado ou para o outro. Agora eu penso que o vereador Alexandre, do momento em que ele aceitou ir com o partido dele e fazer esse acordo, não vem ao caso a mim discutir, sim, mas ele acertou também que ele vai votar exatamente como o executivo pedir. Agora, a oposição nesta volta dos trabalhos será sistemática, automática ou será uma oposição que vai discutir caso a caso? Saulo, eu entendo, como eu já disse, que ela tem que ser responsável, né? Fiscalizadora e denunciadora, se for o caso. Há questões, como eu levantei aqui do Morro dos Conventos, questão da limpeza pública, há questões que não se pode fechar os olhos. O próprio governo entende isso. Há setores do governo, nós temos que reconhecer. A Secretaria de Assistência Social, cujo secretário é o Chico Merencio, é uma secretaria que vai bem. Não se tem notícias na Câmara de Vereadores de denúncias, de irregularidades, né, na Secretaria de Assistência Social. O SAMAI, por exemplo, eu entendo que vai bem. O SAMAI não tem incomodado a Câmara de Vereadores, tem sido bem administrado. Outros setores do município, não. A Secretaria de Obras é um exemplo, claro. Já está passando pelo 3º secretário e ainda não tem um foco. Você tem que ver que a Secretaria de Obras talvez seja, não vamos dizer a secretaria mais importante, seria uma injustiça, mas é a mais dinâmica, é a mais efetiva, é a que mais responde rápido ao cidadão. Ela não tem demonstrado esse comportamento. Secretaria de Governo, já teve um secretário de governo, saiu, hoje não tem uma articulação, talvez por isso o próprio governo tenha dificuldade de diálogo com a Câmara. Então é nesse sentido que nós vamos fazer a oposição. Não será automática, mas ela será uma oposição que vai olhar bem essas questões. É isso, vereador? Exatamente, eu diria que nós em momento algum vamos invadir a competência do Executivo, nem entrar na Prefeitura às 1h30 da manhã, até porque nós não temos chaves, né? Mas a nossa responsabilidade como município é maior que qualquer situação de oposição e a gente vai fazer. Tanto, Saulo, que só a título de informação, durante o ano de 2013, mesmo existindo o G8, nenhum projeto do Executivo foi rejeitado. Nenhum projeto. Foi emendado, foi alterado, lógico. Para isso existe o Legislativo, nós temos autonomia para isso.
Agora, rejeitado, nenhum foi rejeitado. Bem, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Então, em fevereiro, mês que vem, deve sair então essa comissão oficial do PROS. A nossa programação é para que até o meio de março a gente consiga realizar a nossa primeira convenção. Mas, como eu te falei, como é um ano eleitoral a nível que define os cargos a nível estadual e federal, e assim não envolve tanto assim a nível municipal, nós temos toda a tranquilidade, nós estamos muito tranquilos com relação a isso, fazendo sem pressa, como eu tenho comentado com o vereador Jean. Se for necessário um pouco mais de prazo, a gente tem tranquilidade para fazer. Se for necessário também antecipar um pouco essa decisão, também está tudo dentro dos conformes. E as pessoas também, né, Louro, podem ficar à vontade para tanto nos procurar, tanto eu quanto você, para fazer uma filiação, quanto nossos gabinetes na Câmara de Vereadores estão à disposição para que as pessoas procurem os assessores no sentido de fazerem filiações, de participar. Para nós será um prazer, não só a gente ir atrás das pessoas, mas receber esse tipo de apoio para nós também será muito gratificante. Certeza. Obrigado, vereador Cablouro, pela presença aqui. Eu também agradeço a oportunidade, Saulo. Quero deixar um abraço para ti e para todos os teus telespectadores. Muito obrigado também, Saulo. Muito bem, assim fechamos mais uma edição do programa Saulo Machado em Entrevista. Fique aqui conosco, aproveite a nossa programação. Obrigado pela sua companhia. Abraço, até a próxima.